E aí galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo daqueles que eu falo para você logo de início, pode pular sem problema nenhum. Não vou abordar aqui assuntos sobre área de TI, Portugal, documentação, viagens ou nada disso. É um vídeo para falar sobre política, exatamente, mais uma vez um vídeo sobre política. E vou ser bem sincero com vocês, pessoal, é aquele tipo de vídeo que cada vez menos vai aparecer aqui no canal. E não porque eu não acho importante ou porque eu não gosto de falar, muito pelo contrário, eu adoro falar sobre política, acho extremamente importante. Aliás, acho que a gente deveria cada vez mais, principalmente no Brasil, se interessar sobre política, porque é um país com muita desigualdade social, muitos problemas, as coisas não são tão simples assim para se resolver. E acho que quanto mais pessoas tiverem interesse, estiverem estudando sobre política, menos políticos maldosos, vamos colocar assim, no mínimo, a gente vai eleger, certo? Bom, dito isso, vamos lá, eu quero fazer esse vídeo, pessoal, basicamente para falar o porquê que eu acho que não vale tão mais a pena a gente discutir sobre política, pelo menos por enquanto. Eu acho que da maneira como as coisas são discutidas hoje em dia, muito pelas redes sociais, pelas mídias sociais, inclusive aqui no YouTube, e esse é o motivo de eu fazer esse vídeo. Acho que é um pouco ruim como essas coisas são debatidas e como elas se apresentam, principalmente porque só lendo, só escrevendo ali é muito difícil você ter compreensão e passar o que você quer dizer. Acho que quanto mais a gente der liberdade para as pessoas dizerem o que querem, o que bem entendem, sem mesmo pesquisarem a fundo ou saberem o que estão falando, mais polarização a gente vai ter, mais fake news a gente vai ter. Então acho que não é um momento para a gente continuar debatendo, pelo menos não nesse sentido. Inclusive saiu um estudo, desculpa, não vou conseguir falar para vocês a fonte, mas saiu um estudo recentemente nos Estados Unidos, que é basicamente um espelho para a gente aí no Brasil, porque o Brasil basicamente, depois de 6 meses, ou 2 anos, sei lá, um ano depois que acontece coisas nos Estados Unidos, acabam acontecendo aí no Brasil, porque as eleições dos Estados Unidos acontecem 2 anos antes que no Brasil, então é praticamente uma cópia que a gente vem vivendo no Brasil do que aconteceu nos Estados Unidos, relacionado ao bolsonarismo e ao trumpismo. Inclusive até nos atos golpistas que tiveram no 6 de janeiro nos Estados Unidos, também tivemos em 8 de janeiro no Brasil. Mas por incrível que pareça, pessoal, ainda hoje, 2023, a gente está em abril já, final de abril de 2023, tem sim pessoas que acreditam que o governo Bolsonaro foi um bom governo e teve boas coisas e que valia a pena continuar. Uma dessas pessoas é o meu querido Luiz Costa, que é inscrito aí no canal e deixou um comentário. Inclusive, Luiz, muito obrigado pelos comentários. Acho que tem muita coisa produtiva ali, muita coisa legal. Mostra assim que você tem ali um certo conhecimento e foi atrás de algumas informações, então eu agradeço pelo seu comentário. Apesar de discordar veementemente de várias coisas ali, eu, antes de mais nada, queria deixar muito claro que nenhum governo, incluindo o governo Bolsonaro, que eu acho o pior governo que a gente já teve na história do país pós-ditadura, nenhum governo é 100% ruim e nenhum governo é 100% bom. Portanto, sim, teve coisas produtivas e boas no governo Bolsonaro, assim como teve coisas ruins também, e teve coisas sim boas e produtivas do governo petista anterior a esse, como teve coisas ruins. Dito isso, eu acho que a gente concorda em uma coisa, Luiz. Realmente as coisas não são tão simples como parece. Muita coisa dita e vista na internet é politicagem. Inclusive quando você vai buscar informações em fontes como UOL e Globo. E eles não precisam ser idôneos no sentido, eles não precisam ser, como você colocou, vou até pegar a própria palavra que você usou, para ficar mais fácil a conversa e o entendimento. Eles não precisam ser, bom, você usou ali como se eles não tivessem imparcialidade. Eles não precisam ser imparciais. Eles podem sim ter lado sem problema nenhum. A Jovem Pan é muito clara no lado que ela adotou durante o governo, e aí sim eu concordo também em uma coisa que você disse, que é dinheiro. A Jovem Pan basicamente apoiou cegamente o governo por dinheiro. Assim, é nítido o quanto a Jovem Pan conseguiu crescer durante o governo Bolsonaro. Todo esse dinheiro que você falou que não ia mais para a Globo, o que não é verdade, a Globo teve a concessão renovada durante o governo Bolsonaro com milhões ali de novo vindo do governo, até porque ela é sim hoje o canal de TV mais forte ainda no Brasil e muitas pessoas ainda assistem a Globo, então é de conveniência, de interesse do governo
que a Globo tenha a concessão renovada, que tenha ali programas do governo passando na sua audiência, para a sua audiência, certo? Mas a Jovem Pan é muito claro que, assim, boa parte do dinheiro gasto com mídia durante o governo Bolsonaro foi para a Jovem Pan e, claro, para a Record, até porque a Record tem o Edir Macedo, que é ali uma das bases do bolsonarismo, uma das fontes de votos do bolsonarismo, que é a parte religiosa, que são basicamente os evangélicos. E quando eu coloco isso em pauta, é um dos motivos pelo qual eu acho que não vale mais a pena a gente debater política nessa altura. Porque segundo esses estudos que eu vinha falando para vocês nos Estados Unidos, muita coisa que acontece hoje não é mais em cima de lógica. Então não adianta eu tentar aqui vir mostrar para você que sim, teve vários escândalos de corrupção durante o governo Bolsonaro. A gente tem escândalo de corrupção no Ministério da Educação, a gente tem propina no Ministério da Educação, propina na compra de vacinas. Isso, se você pegar aí de novo para assistir, tem aí no YouTube, pode procurar. A CPI da Covid, pelo amor de Deus, assim, é um absurdo aquelas coisas. A gente teve o próprio Bolsonaro falando que acabou com o Lava Jato porque não tinha mais corrupção no governo. E na mesma semana o líder do governo na Câmara preso com dinheiro dentro da cueca, literalmente. É absurdo. A gente teve escândalos de rachadinha, vários. Caso Queiroz, o advogado Youssef, mansões, a mansão do Flávio, do Carlos, sei lá, Bolsonaro, acho que do Carlos Bolsonaro, 6 milhões e meio, tá de brincadeira. 50 imóveis, que seja ao longo de anos, comprado com dinheiro vivo. Cara, sinceramente, assim, se você ainda acredita que um político, por mais dinheiro que ele ganhe, eles ganham bem, vai conseguir comprar 50 imóveis em dinheiro vivo durante esses anos, é muita ingenuidade, me desculpe, mas é nitidamente assim, uma lavagem de dinheiro absurda. Mas aí as pessoas falam, mas filé, não está no nome dele. Cara, o sobrenome do bolsonarismo é laranja, né? Laranjal. A gente tem o escândalo de rachadinha, que é basicamente isso. Então sim, claro, você não vai ter muitas coisas no nome dele, inclusive até no governo petista, muitos escândalos que estouraram, inclusive a Lava Jato foi baseada em cima disso, em cima de laranja, cara. Assim, o sítio do Atibaia lá, acho que de Atibaia, não lembro agora, que teoricamente, né, supostamente é do Lula, nem no nome dele estava. Aí você acredita fortemente que aquilo é do Lula, assim como eu também, e várias outras pessoas, inclusive a Lava Jato. Então não, cara, acho que o Bolsonaro não é esse santo que você acredita. Muito pelo contrário, a gente tem, por exemplo, o Roberto Jefferson, que é um cara condenado, preso, que era um dos maiores apoiadores e influenciadores dentro do governo Bolsonaro. A gente tem outros grandes chefões dentro da política que são apoiadores e fazem parte da base do governo Bolsonaro. Então, assim, o próprio PL, como é que é o nome dele que eu esqueci agora, o líder do partido do Bolsonaro, que é também um cara corrupto e já condenado por corrupção. E você tem, assim, várias pessoas ligadas ao governo Bolsonaro, ou presos, ou condenados, ou investigados por corrupção. Tem ministros, por exemplo, o Tales, lá, o antigo ministro do Meio Ambiente. Cara, e assim, sinceramente, se não tivesse nada ligado a ele à corrupção, que tem investigações, e aí você fala, mas tem um monte de casos e nada comprovado. Cara, sinceramente, essa é a mesma desculpa que um petista usa hoje para defender o Lula. O Lula tem lá alguma coisa no nome dele comprovada? Hoje? Não tem. Se você falar, todos os casos que tem no nome dele foram arquivados. Assim como no Bolsonaro. Nada ligado a grandes caciques, a grandes políticos do Brasil vai para frente. Tudo acaba virando pizza, né, que a gente sempre fala. Então sim, cara, você tem vários escândalos de corrupção no governo que não foram investigados, até porque o Bolsonaro trocava todo mundo que tentava investigar alguma coisa ligada a ele. Outros casos de milicianos próximos, é só você pegar o caso dos policiais lá, um policial que foi assassinado dentro da fazenda de um bolsonarista e apoiador do governo, o policial Adriano da Nóbrega, que acho que ele chama. Os outros dois caras ligados ao caso da Marielle Franco, presos, que tinha ali grandes participações em outros casos dentro da milícia,
e você tem ligações ali, supostamente ligações entre ele e a família Bolsonaro. Você tem, por exemplo, compra de reuniões e outras coisas com o mais novo, lá o filho mais novo, Renan Bolsonaro, acho que é o nome dele, supostamente recebendo carros, empresas e outros benefícios para conseguir reuniões com ministros e pessoas ligadas ao governo. Você tem pastores e pessoas ligadas à igreja pedindo propina, cara, propina dentro do governo Bolsonaro, com gravações já comprovadas e tudo isso. Então, assim, me desculpa, cara, mas chamar o governo Bolsonaro de um governo que não teve corrupção... Cara, se você pegar, por exemplo, o que você tem agora no Congresso, que eu até esqueci o nome, que é basicamente o que era chamado de emenda parlamentar, que hoje é conhecido como orçamento secreto. Cara, é um absurdo, é o maior escândalo de corrupção na cara da população, assim, ó, é escancarado, o cara praticamente legalizou a corrupção. É ridículo hoje em dia a gente defender esse tipo de coisa, você me desculpe. E assim, sem querer passar pano pro governo petista, mas ao menos no governo petista a gente teve a Lava Jato, o que mostrou uma certa liberdade para investigação, e foi a única vez que a gente conseguiu ver no país políticos de grande escala, e aí o Lula, nesse caso, sendo preso, cara. Você viu algum político sendo preso durante o governo Bolsonaro? Muito pelo contrário. Todos eles foram soltos. O Lula tá aí solto. E por que você acha que o Lula tá solto? Tem até áudio aí, ó. Procura aí, cara. O Flávio Bolsonaro falando, é bom que solte o Lula, porque aí vai voltar aquele sentimento antipetista nas eleições de 2022. Então, assim, o Bolsonaro se alimenta do antipetismo, assim como o PT se alimenta do bolsonarismo. Se você até hoje, cara, não conseguiu entender que essas duas forças são maléficas, são ruins para o país, cara, sinto muito, assim, não tem nada que eu diga aqui, não tem nada que uma pessoa te mostre e escancar na sua cara todas as corrupções, todos os problemas, todas as coisas ruins que Bolsonaro fez para o país. Nada vai fazer você abrir os olhos, porque segundo até essa pesquisa, de novo, voltando à pesquisa dos Estados Unidos, muita coisa ligada ao trumpismo e ao bolsonarismo está ligada à fé. Não é a parte lógica, não adianta eu tentar usar a lógica para mostrar para você que o real, o euro, o dólar, a R$6, cara, e você vem falar para mim inflação, a inflação mostrou, você postou até um link ali que eu entrei para ver, a inflação é menor do que países envolvidos. Cara, pega o acumulado de 4 anos de governo, pelo amor de Deus, cara. A carne, né, dobrou de preço. Gasolina, quase R$10 em alguns lugares. O dólar pulou de 4 para 6,70. Quase tudo no Brasil é baseado no dólar. Você tem ali aumento de transporte, aumento de combustível, aumento de comida, cesta básica e outros itens. Você tem, por exemplo, a inflação explodindo nos primeiros anos do governo Bolsonaro. Ah, filha, mas tem a ver com a Covid. Cara, pega, por exemplo, países, e pode pegar assim em comparação mundial. O real foi uma das moedas que mais se desvalorizou em relação ao dólar, mundialmente falando, cara. Então não é só a Covid. O real foi uma das moedas que mais se valorizou por causa do governo Bolsonaro. É muita instabilidade política, é muito caso de corrupção. Cara, foi uma catástrofe. E você ainda defender que esse governo foi bom... Teve coisas positivas? Teve, cara. Como eu falei no começo do vídeo. Nenhum governo é 100% ruim, nenhum governo é 100% ruim, bom. Mas você tem que entender que o governo Bolsonaro foi o pior que existiu até hoje. Por que você acha que o PT... Vamos voltar em 2014. A Lula sofreu impeachment em 2016, certo? Em 2014 ela foi eleita com uma margem muito pequena ali em cima do Aécio Neves. E 2 anos sofrendo ali, com várias manifestações nas ruas, todo mundo protestando, pedindo impeachment, até que o impeachment aconteceu, por uma coisa que até outros governos já tinham feito, e até o governo Bolsonaro fez com o aval do Congresso, que são as pedaladas fiscais. A Dilma saiu, e ali mesmo alegando golpe, saiu e entregou o governo para o Temer, que fez até várias reformas ali. Então você teve, naquele momento, um sentimento antipetismo muito forte. E o Bolsonaro foi eleito em cima desse sentimento, beleza?
Porque o cara tá lá há 26, 30 anos na política, nunca fez bosta nenhuma, e vem chamar de nova política, o que é mentira, e foi eleito em cima do antipetismo. Por que você acha que depois de 4 anos o cara nem reeleito conseguiu ser? É o primeiro presidente pós-ditadura que não conseguiu se reeleger. Por que você acha que isso aconteceu? Você provavelmente, se for comentar ou se for falar alguma coisa ou pensar, e nem peço que comente no vídeo, porque, de novo, acho que é indiferente nesse momento, você vai falar, mas filé, são as grandes mídias, é a maneira como a informação chega para você. Primeiro, uma coisa que você tem que entender é o seguinte, toda a mídia que se preze vai bater fortemente no atual governo, independente de que lado que ele seja. Então sim, qualquer mídia tem o seu viés e isso não é um problema. Um canal pode ser de esquerda, pode ser de direita, contanto que ele se declare e seja abertamente de direita ou esquerda, e você, como uma pessoa que estuda política, vai conseguir discernir, conseguir identificar que aquele canal, ou aquela fonte, ela é mais voltada para a esquerda ou para a direita. Isso não é um problema, contanto que você consiga pegar outras fontes de informação. Mas por que ele não foi reeleito? Cara, porque ele fez muita cagada, velho. Ele roubou demais. Cara, é escândalo de... Tem vários. Assim, eu começo a lembrar, cara, tem vários. Prótese peniana pro exército, Viagra, leite condensado, explosão de gastos com cartão corporativo, outras... E assim, eu não vou entrar... Para finalizar, porque acho que o vídeo está ficando muito longo já, eu não vou entrar na parte religiosa, porque eu acho que sim, esse também é um grande problema dentro do governo Bolsonaro. E você, como cristão, como você mesmo diz ali, que você, a única pessoa que você acha confiável é Jesus Cristo. E eu também venho de família cristã, toda a minha família é da congregação no Brasil, você deve conhecer no Brasil, inclusive uma igreja que tem uma doutrina muito rígida. E eu cresci dentro do cristianismo, então até os 16, 17 anos eu fui muito à igreja. E eu acho que quando você tem um governo que ele é fortemente religioso, independente de qual religião seja, é um problema seríssimo para um país. Você pega, por exemplo, todos os países que têm na sua base política fundamentos religiosos, é um problema. Você pode pegar aí, por exemplo, sem pegar os extremos, mas sei lá, Israel, o islamismo, você pega toda aquela parte da faixa de Gaza, toda aquela parte ali do Oriente Médio, onde tem vários problemas políticos ligados à religião, desde muito cedo, né? Você vê que as coisas se misturam demais e acabam influenciando muito nas decisões políticas. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo para você entender fácil aqui, Luiz Costa. Vamos supor que a gente tivesse hoje no governo uma pessoa fortemente ligada ao candomblé, ou ao espiritismo, ou à macumba, ou qualquer outra religião não cristã, ou não evangélica, vamos colocar assim. Você acha que seria plausível ou que seria aceitável eles pregarem que foda-se qualquer outra religião, que a minoria deveria se curvar à maioria e que quem manda mesmo são os evangélicos? Colocar, por exemplo, pastor, eu não sei o nome dessas pessoas, mas quem é do candomblé, me ajuda aí, coloca algum comentário. Não sou, então não sei dizer. A figura que é como se fosse o pastor na igreja evangélica, que é o pastor no candomblé, não deve ter, mas enfim. Você acha que seria plausível colocar, por exemplo, pastores lá como, por exemplo, indicar um pastor do candomblé para o Supremo Tribunal Federal, como ele fez com o último ministro que ele indicou, que é um ministro extremamente evangélico, segundo ele? Você acha isso plausível e coerente com a política de um país? Exatamente, esse é um dos problemas que a gente enfrenta. E quando você pega, por exemplo, uma grande, como é que eu posso colocar assim, quantidade de pessoas contrárias a essa religiosidade dentro do governo, gera até um mal-estar para quem é evangélico. Porque veja bem, a imagem que fica é a imagem desse cara, é a imagem do Bolsonaro ser evangélico, e ele não representa nem de longe o que é o cristianismo. Muito pelo contrário, o cristianismo não prega bandido bom é bandido morto, nunca pregou. Então acho que você, por ser uma pessoa cristã, deveria entender muito mais do que eu hoje
né, porque eu já sou mais afastado da igreja, não frequento, de que os discursos dele vai contra o cristianismo. Então, cara, esse é um outro problema seríssimo dentro do governo Bolsonaro. Acho que quando a gente sai da esfera lógica e passa a discutir política na esfera de fé, de crença, não vale mais a pena. Acabou a discussão, acho que não faz mais sentido nessa altura, entendeu? Então, enquanto a gente tiver, por exemplo, essa polarização em mídias sociais, inclusive aqui no YouTube, não vale a pena. Eu tentei ali argumentar com vocês, discutir alguns pontos, e até agradeço pelo seu comentário, que é muito importante, e foi um comentário respeitoso, muito obrigado até. Mas, de novo, acho que a essa altura, esse ponto é irrelevante. Beleza? Não vou fazer mais vídeos para falar sobre política, desculpa pessoal me alongar aqui, mas acho que era preciso, era necessário. Está entrando o verão aqui em Portugal, eu vou tentar fazer vídeos mostrando para vocês lugares legais para se viajar, para curtir o verão, que é o que eu vou fazer a partir de agora. Vou tentar trazer mais vídeos, mais dicas sobre, por exemplo, TI e vagas de trabalho, esse tipo de coisa aqui em Portugal. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e não tem interesse nesse vídeo chato e longo que eu acabei de fazer, se inscreve aí e a gente se encontra da próxima vez, beleza? Vou ficando por aqui, fui, tchau, forte abraço, tchau!